magnífico trabalhar a literatura integrada a outros componentes curriculares. Assim, a obra Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, com a essenciar do pensamento sociológico no que refere à sociedade, o objeto de estudo a ser interpretado conforme o contexto histórico-social. Aqui vamos fazer uma reflexão sobre o rompimento, a desnaturalização do conhecimento de senso comum, o estranhamento da personagem Alice naquela época. A partir da degustação da leitura, compreendemos a história, o tempo, o ambiente por meio da narrativa. Em 1865, período considerado vitoriano, escritores dessa época sentiam-se estimulados a escreverem denunciando essa falsa aparência de sucesso da sociedade inglesa, já que por baixo das aparências de uma sociedade desenvolvida e poderosa, havia uma sociedade frágil com muitos problemas sociais. A fantástica obra literária vai além de uma narrativa direcionada ao entretenimento do público de crianças, como expressa um grande público que assiste desenhos animados da Disney. Antes de passarmos para a análise do livro, vamos entender um pouco sobre o contexto histórico, social, político e econômico que a Inglaterra estava vivendo naquela época. Logo em seguida, teremos um trecho do filme A Revolução em Paris, onde poderemos entender um pouco melhor o que a França estava passando e o que a Europa como um todo passava durante essa época. A Inglaterra no século XIX estava sob o reinado da Rainha Vitória, sucessora de Guilherme IV. Ela tinha uma postura austera, rígida e moralista, e não era interessante que os indivíduos questionassem ou se revoltassem contra a sociedade que se encontrasse. Um fato bastante intrigante nesta época é que a sociedade inglesa passava por fortes mudanças sociais, econômicas, culturais, políticas e científicas, fato que se tornou uma potência mundial. O comportamento da sociedade inglesa no século XIX era marcado por inúmeras contradições, como os abismos entre ricos e pobres, revoluções e forte repressão social. Messieurs, Paris souffre. Paris a faim. Faut que les puissants entendent nos voix. Sommes-nous obligés d'écouter ces gens de peu? Sans lui, nous serions abandonnés à la fureur du peuple. Français, reprenez vos droits. Sentez vos forces. J'ai vu le soleil. Il m'a touché la main. J'ai vu le roi. Il m'a touché la tête. Je dis que le roi doit être jugé en ennemi. Nous demandons que Louis abdique la couronne. Prenez bien soin de nos pauvres Versailles. Y a pas plus ignoble comme trahison. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce jour verra le triomphe des vertus civiques. Et la révolution doit s'arrêter au moment où tous les Français sont égaux. Nous sommes tous citoyens, tous frères. Combattre pour se défendre, ce n'est pas un crime. 1 heure de la vie d'un homme libre vaut mieux que 100 ans de la vie d'un esclave. Je prononce un regret. Louis doit mourir. Parce qu'il faut que la patrie vive. Les ancêtres. Le sang. Ne me laissez pas. O filme A Revolução em Paris nos traz uma nova perspectiva da Revolução Francesa que ocorreu no final do século XVIII. Com ele, podemos entender os problemas sociais, econômicos e políticos que rodeavam a Europa. Tendo em vista esses problemas que estavam acontecendo na Europa durante o início do século XIX, iremos agora tratar a respeito dos aspectos sociais que envolvem o livro Alice no País das Maravilhas. Que sopra
obra literária escrita por Lewis Carroll, com a protagonista inquieta, curiosa e com uma imaginação de uma menina que não se satisfaz. O coelho branco é o elemento que desperta a atenção da menina. Vestindo um colete e usando um relógio de bolso, corre por estar atrasado. O coelho, sempre aflito e correndo, representa a passagem inevitável do tempo. Além da audácia e da coragem de seguir um coelho branco, de olhos rosa que passou correndo por ela. Foi até a toca e entrou atrás dele. Alice ocupa um papel de herói problemático. Não se mostrou conformada com as situações que vive e presencia. Não consegue se ajustar ao País das Maravilhas, os valores da maioria dos personagens e completamente em desacordo com a realidade imposta pela Rainha de Copas. Essa autoridade máxima do país aterroriza todos os personagens e força-os a obedecer às suas ordens e satisfazer os seus caprichos. A Rainha de Copas expressa a injustiça de um sistema monárquico, ilustra o abuso de poder, a submissão da sociedade à ordem. A tirania no reinado dominava e controlava o povo, tampouco permitia uma reflexão sobre a realidade de sua época. No contexto atual, a Inglaterra ainda permanece na forma governamental de monarquia, mas sendo hoje uma representação na posição de respeito, mas sem exercício de poderes das ordens e das leis. A permanência das injustiças sociais, conflitos e repressão social é uma questão histórica presente no mundo inteiro, o que independe do modelo de regime político. Cortem a cabeça! Alice passa a conviver em um lugar de seres extraordinários e vai desentendendo com eles por ter atitudes e comportamentos que não os agradam. O País das Maravilhas representa num tom irônico e sarcástico a Inglaterra no século XIX com a potência mundial, ostentação e grandeza econômica e política. Porém, havia um lado obscuro e vergonhoso, as mazelas sociais que afligiam as classes mais pobres da sociedade, a fome, a miséria, o desemprego, a exploração. No País das Maravilhas, Alice se transforma, vive aventuras e é confrontada com o absurdo do impossível. Perante todas as suas dúvidas e reflexões, questiona sua identidade. The caterpillar and Alice looked at each other for some time in silence. A lagarta e Alice olharam-se por algum tempo em silêncio. At last, the caterpillar took the hookah out of his mouth. Por fim, a lagarta tirou o cachimbo da boca. And addressed her in a languid and sleepy voice. E dirigisse a Alice com voz lânguida e sonolenta. Who are you? Quem é você? Said the caterpillar. Disse a lagarta. This was not an encouraging open for a conversation. Não era um começo de conversa encorajador. Alice replied rather shyly. Alice respondeu muito tímida. I hardly know, sir. Eu já nem sei, minha senhora. Just at present. Nesse momento. At least I know who I was when I got up this morning. Bem, eu sei quem eu era quando acordei esta manhã. But I think I've been changed several times since then. Mas acho que eu mudei tantas vezes desde então. What do you mean by that? O que você quer dizer com isto? Said the caterpillar sternly. Perguntou a lagarta com rispidez. Explain yourself. Explique-se melhor. I can't explain myself. I'm afraid, sir. Acho que eu mesma não posso me explicar melhor, senhora. Because I'm not myself, you see? Disse Alice. Porque eu não sou eu mesma, compreende? I don't see. Não compreendo. Said the caterpillar. Respondeu a lagarta. I'm afraid. I can't put more clearly. Temo não poder explicar melhor. Alice replied very politely. Replicou Alice. Alice questiona e reflete sobre as relações que acontecem naquele país. Encontra com o gato de Cheshire, figura misteriosa que some o tempo todo, mas a confunde e acaba tendo que deixar para trás toda a lógica e aceitar que há uma certa dose de insanidade em todos os personagens. Uma alusão ao gato de Cheshire, personagem passível de ser analisada com a falsidade que existia em meio à sociedade. O encontro com o Chapeleiro Louco, eternamente preso à hora do chá, ele tenta impedir Alice de sentar na sua mesa e irrita a menina com enigmas e poemas sem sentido. O Chapeleiro Louco representa o abandono das normas sociais e das regras de etiqueta associada ao modo de vida britânico.